Oi, gente, eu sou a Rebeca e eu já tenho sido há um tempo desafiada por alguns de vocês, alguns amigos, alguns conhecidos, a estar aqui no YouTube falando sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E então eu tô muito feliz de finalmente ter dado esse passo. Eu espero que vocês acompanhem e que vocês gostem. Então hoje eu queria falar um pouco sobre vida com Deus e eu queria começar com um versículo que está em 1 Crônicas 16:11, que diz sobre nós buscarmos o Senhor, a sua força, o seu poder e buscarmos a sua presença continuamente. Ou algumas versões dizem incessantemente, que é aquilo que não tem fim, aquilo que não cessa, aquilo que é contínuo. Ou seja, a gente poderia traduzir isso para algo diário, algo constante, uma busca constante pela presença de Deus. E pra gente buscar a presença de Deus constantemente, nós precisamos de fome. E as pessoas falam assim, mas como desenvolver essa fome? Como ter fome de Deus? E na realidade todos nós temos fome. O que nós precisamos aprender é a canalizar essa fome. Então eu queria falar de alguns tópicos que vão nos ensinar de alguma forma a canalizar a nossa fome, a fim de que a nossa busca seja intensificada e nós mantenhamos um relacionamento de constância com Deus. E o primeiro tópico é entender que Deus é a vida. Quando nós entendemos que Ele é a vida em nós, nós não vamos ver sentido de viver longe da vida. E em Ezequiel 37 diz, a partir de quando o Espírito foi soprado, aí eles ganharam vida. Quando o Espírito sopra, quando nós somos cheios do Espírito, aí nós estamos cheios de vida. Aí nós nos tornamos alma viventes. E assim foi no Éden também. Deus moldou o homem, mas apenas quando o fôlego de vida foi soprado, que Éden, ele respirou, ele teve vida, ele foi vivificado. E diz também em Romanos 8:11 que o Espírito vivificaria o corpo mortal. Então, quando o Espírito vem, é que nós temos vida. Quando o Espírito vem, é que nós somos vivificados. E o segundo tópico é um pouco sobre isso. É entender que sem Ele nós não podemos fazer nada. Em João 15, do 4 ao 5, diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. E também diz que nós não poderíamos fazer nada sem Ele. Porque quando a gente pensa no ramo longe da raiz, no ramo longe da videira, não faz sentido. Se a gente tira a rosa da roseira hoje, amanhã ela já vai estar murcha, amanhã ela já não vai ter mais vida, porque tudo aquilo que vive longe, porque tudo aquilo que não é enraizado, tudo aquilo que não tem raiz, morre, porque ele não tem uma fonte que traz vida, ele não tem uma fonte que espalha os nutrientes do corpo. Então nós, longe da nossa videira, longe da nossa raiz, longe da nossa árvore que é Cristo, não podemos fazer nada, porque nós murchamos e nós morremos. Isso não significa necessariamente uma morte natural, mas espiritual. E isso é um exemplo muito normal. Quando você deixa uma fruta por muito tempo lá na tua fruteira, na tua cozinha, de repente ela apodrece, você precisa jogar fora, você não pode mais fazer nada com aquela fruta, porque se você ingerir, ela te faz mal. E nós, longe de Deus, nós quando não estamos enraizados em Cristo, nós quando não estamos conectados à nossa fonte de vida, nós também morremos, nós também apodrecemos. E aí nós passamos a realmente entender que sem Ele nada podemos fazer. E a partir desse momento, nós vamos ser como Moisés. Nós não queremos sair da nossa casa sem a presença de Deus. Deus, sem a Tua presença, nós não vamos sair daqui. Sem a Tua presença, nós não vamos fazer isso. O terceiro tópico é entender que a nossa identidade está nele. O ser humano é um ser que vive constantemente buscando entender, saber quem ele é e se suprir de alguma maneira. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de quem? De Deus. Nós só vamos saber quem nós somos quando nós olharmos para Ele, porque o ponto de referência dele para a nossa criação foi Ele mesmo. Eu gosto de pensar no quadro de Mona Lisa, porque Da Vinci, quando pintou o quadro de Mona Lisa, seu ponto de referência foi Ele mesmo. E assim foi quando Deus nos criou. O seu ponto de referência foi Ele mesmo. Então, para nós saber quem nós somos, é simples, é só olhar para Ele. Mas para olharmos para Ele, precisamos ter uma vida constante de relacionamento. Esses três tópicos, que são uma pequena parte do relacionamento de Deus, quando forem verdades na nossa vida, vão intensificar a nossa busca por Ele. Por quê? Porque a cada vez que nós nos encontramos com Ele, nós entendemos que Ele tem algo novo para revelar, porque Deus é infinito em suas revelações, Deus é infinito naquilo que Ele tem para o homem. E à medida que a gente entende isso, a gente vai ver que nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de conformismo, onde a gente aceita aquilo que a gente já sabe, onde a gente aceita apenas aquilo que a gente ouve, mas um relacionamento onde a cada vez que a gente experimenta um pouco, a gente quer mais e mais e mais e mais.
E é uma fome que nunca será saciada até que nós nos encontremos, porque Ele satisfaz a nossa alma. Mas essa satisfação não é um conformismo, não é uma aceitação do pouco que a gente sabe. Deus, Ele é eterno. E essa eternidade, Ele quer que nós experimentemos um pouco na terra a cada dia. Então, assim como isso tem me desafiado, eu espero desafiar vocês a abrir mão de pequenas e de grandes coisas no nosso dia, de pequenos e grandes compromissos para nós estarmos entrando no nosso quarto e falando ao Pai que nos ouve em secreto, como diz em Mateus 6,6, para que nós tenhamos um relacionamento de pai e filho com Deus, para que nós tenhamos um relacionamento constante, uma constância, e essa constância vai gerar muitos frutos, porque nós estaremos ligados à nossa fonte, e através desses frutos nós geraremos outras vidas. Amém? Espero que vocês tenham gostado e é isso.